Muito bem, amados, hoje nós vamos expor o Salmo 84 e peço que você abra, por gentileza, sua Bíblia nesse texto. Salmo 84. Esse texto diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, e Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo caminho se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Nós vamos tratar hoje sobre a jornada feliz e vitoriosa dos peregrinos. Pois bem, vocês têm pleno conhecimento que o Saltério, o livro de Salmos, composto de 150 poemas, é dividido em 5 livros. O primeiro livro, do 1 ao 42, o segundo livro, do 43 ao 72, o terceiro livro, do 73 ao 89, o quarto livro, do 90 ao 106, e o quinto livro, do 107 ao 150. Portanto, o Salmo 84 está dentro do terceiro livro, que é o menor dos livros, do 73 ao 89. Assim como o primeiro livro foi escrito por Davi, a maioria desses salmos do terceiro livro, do 73 ao 89, foram escritos por Asaf. Este salmo, entretanto, não é de Asaf. Lutero, Calvino e Spurgeon atribuíram esse salmo a Davi, pensando que esse salmo retrata a fuga de Davi de Jerusalém pela conspiração de Absalão, mostrando como ele tinha saudades do santuário, dos tabernáculos de Deus, e como ele fez esse retorno após a vitória, e como ele encontra a beleza de Deus no santuário de Deus. Mas eu estou inclinado a crer que aqueles que atribuem o Salmo aos filhos de Coré, como está aí na sua Bíblia, estão mais próximos da verdade desse salmo. Esse salmo retrata 3 realidades básicas: o distante saudoso da casa de Deus, a jornada esperançosa rumo à casa de Deus, e o terceiro ponto é quando ele chega nesta casa de Deus e contempla o Deus da casa de Deus. Então, é aquele que tem saudade, é aquele que caminha para, e é aquele que chega e encontra na casa de Deus o Deus da casa de Deus. Este salmo retrata, portanto, a beleza, a grandeza, a sublimidade do culto, do encontro com Deus e com o povo de Deus. Eu vou destacar 3 verdades então essenciais do salmo para a nossa análise e para a nossa edificação. Primeiro ponto: a felicidade do adorador
se expressa em seu intenso desejo de comunhão com Deus. Vejam vocês que o desejo do salmista é muito profundo. Ele expressa o seu amor à casa de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Quão preciosos para mim, quão desejosos são para o meu coração. E ele então vai mostrar que assim como o pardal encontrou casa e a andorinha ninhos para si onde acolhe os seus filhotes, eu encontrei os teus altares. Ou seja, a casa de Deus é o lugar mais seguro e mais desejado para o adorador. E eu quero aqui mencionar alguns aspectos para aqueles que vivem na casa de Deus e são felizes. Primeiro, o adorador é despertado pelo seu amor à casa de Deus. Confira comigo o verso 1 e o verso 2 na parte A. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Por que você ama a casa de Deus? O que você encontra na casa de Deus? Por que você vem à casa de Deus? Primeiro, porque aqui é um lugar de adoração. Você vem aqui para buscar a Deus. Você não vem aqui para buscar uma bênção, prioritariamente. Você não vem aqui porque tem uma necessidade imediata, física, material, e você quer vê-la suprida. Prioritariamente você vem aqui porque você anseia ter um encontro com Deus, para buscar a Deus, para adorar a Deus, para prestar seu culto a Deus, para oferecer sua vida a Deus. Segundo lugar, você vem à casa de Deus porque aqui é um lugar de instrução, de ensino. Aqui não é um lugar de entretenimento. Aqui não é um lugar de busca de autoajuda. Aqui você não faz incursões pelos corredores da sua alma para encontrar dentro de você mesmo respostas para você. Você vem aqui para ouvir a própria voz de Deus através da exposição da Escritura. É interessante como a Bíblia retrata isso em duas ocasiões muito particulares. Primeiramente no Salmo 73, Asaf está num grande dilema. Ele está passando por muitas lutas de saúde, financeiras, crises existenciais, olhando pela janela e vendo o ímpio prosperar. Tudo que o ímpio põe a mão vira dinheiro. Ele não enfrenta problemas de saúde, tem um corpo sadio e nédio, cercado de amigos, pelo menos de bajuladores. Mas ele está sendo provado, testado, como se a disciplina de Deus jamais lhe desse folga. E ele está numa fase tão terrível da vida que os seus pés quase resvalam, até que ele entrou na casa de Deus e atinou com o fim do ímpio. A mente clareou, os conceitos ficaram lúcidos para ele, e ele entendeu que ele estava numa posição muito melhor do que os ímpios prósperos que não conheciam a Deus, porque ele tem Deus como sua herança. Ele tem segurança na vida, tem certeza na morte, tem a bem-aventurança na eternidade. Isaías, quando estava numa hora de crise nacional, ele entrou na casa de Deus e viu Deus no trono, e isso mudou a sua história, isso mudou o seu chamado. Então quando você vem para a casa de Deus, você vem adorar. Quando você vem para a casa de Deus, você vem para ser instruído e ter sua mente iluminada pela verdade. Mas em terceiro lugar, você vem à casa de Deus para você encontrar-se com seus irmãos. Então tem um tríplice encontro no culto, na adoração. Por isso que os átrios do Senhor são tão amáveis. Você encontra Deus, você encontra a você mesmo, e você encontra os seus irmãos. A comunhão dos santos é uma das grandes bênçãos do culto público. É um abraço que você recebe, é uma palavra que você escuta, é um consolo que você tem. Você passa a perceber que irmãos
como vocês estão passando as mesmas lutas que você, mas estão adorando a Deus. E então, por causa disso, é que o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E aqui uma palavrinha para você que não está aqui, quem sabe está desigrejado, quem sabe nunca mais voltou para a casa de Deus depois da pandemia. Está na hora de você voltar. A casa de Deus espera você. Você faz parte desse time, desse corpo, desta família, deste rebanho que é o povo de Deus. Segundo lugar, o adorador é despertado pelo seu amor ao Deus da casa de Deus. Olha o versículo 2, na parte B. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Não é uma questão de espaço geográfico. O que você ama não é esse espaço, embora confortável. O que você ama não é a geografia desse templo. O que você ama é o Deus presente nesta casa. Nós caminhamos para cá porque a nossa alma anseia por Deus, neste encontro com Deus. E quem é esse Deus? Ele é o Senhor dos exércitos, é aquele que controla todas as hostes celestiais. Quem é este Deus? Versículo 2, Ele é o Deus vivo. O Deus vivo. Aquele que é o autor da vida, aquele que é autoexistente. Ele está aqui. E é por causa dele que nós chegamos aqui. Nenhuma outra motivação poderia nos atrair à casa de Deus, senão a própria presença de Deus. Quem é este Deus? Versículo 3, Ele é o meu rei, Ele é o meu Deus, não é apenas o Deus Todo-Poderoso, Ele não é apenas rei, Ele é o meu Deus, Ele é o meu rei, é aquele que comanda a minha vida, Ele é o dono da minha vida, Ele é o resgatador da minha vida. Por isso, Ele vai descrever no verso 2, parte B, uma das expressões mais lindas da Bíblia: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Há uma exclamação de prazer, de deleite, de exultação na própria pessoa de Deus. Terceiro lugar, o adorador é despertado pelas bênçãos espirituais que ele encontra em Deus. Veja o verso 3 na parte A comigo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Se você perceber, o pardal é um animal, ou é melhor, um pássaro insignificante, o que tem menor valor. A andorinha é um pássaro migratório, ele voa em bandos, e com isso, esse texto vai nos ensinar três verdades, ou duas verdades essenciais. Primeiro, a casa de Deus oferece para você segurança. Assim como o pardal e a andorinha encontram segurança para fazer o ninho de seus filhotes na casa de Deus, eu encontro segurança para mim e para minha família na casa de Deus. O melhor lugar do mundo para você criar os seus filhos é na casa de Deus. O mundo investe pesado nos nossos filhos, para desviá-los, para confundi-los, para desencaminhá-los. E nós precisamos trazer os nossos filhos desde a mais tenra infância para a casa de Deus, para que eles aprendam a amar a casa de Deus, para que eles sejam instruídos na casa de Deus, para que eles valorizem a casa de Deus, para que eles sejam guardados em segurança na casa de Deus. Mas notem vocês, a segunda bênção que você tem na casa de Deus não é apenas a bênção da segurança e proteção para a sua família. Você tem também a redenção e a resposta às suas orações na casa de Deus. Vejam vocês, o que está escrito aí no versículo 3, a parte B: eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Note que altares está no plural. Por que no plural? Por que não está altar e sim altares? Porque você tem dois altares importantes, lá no templo, e lá no tabernáculo, e depois no templo.
O primeiro altar é o altar de bronze. O altar de bronze onde o animal era oferecido como oferta ao Senhor. Ali o pecado era julgado. Quando você vem para a casa de Deus, você recebe a instrução da redenção, onde nós precisamos passar pelo altar de bronze, onde os nossos pecados são tratados, onde um outro alguém morre em nosso lugar. E nós não somos redimidos por sangue de bodes e cordeiros. Tudo isso era um símbolo, tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quando você vem para a casa de Deus, você encontra a redenção, porque essa é a mensagem que você escuta aqui, a mensagem que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação. É a mensagem da salvação. Mas há um segundo altar, que é o altar de incenso, onde o fogo não podia apagar, porque representa as orações dos santos que sobem do altar para o trono. E desta maneira, irmãos, a casa de Deus é um lugar onde você tem suas orações também respondidas, onde você invoca a presença de Deus, onde você fala com Deus, onde você adora a Deus, onde você suplica a Deus, onde você põe as suas causas na presença de Deus. A oração é a força mais poderosa que Deus deu à igreja, porque ela conecta a fraqueza humana à onipotência divina e conecta o altar da terra com o trono do céu. Então você tem na casa de Deus segurança, você tem também na casa de Deus redenção e resposta às suas orações. Mas em quarto lugar, o adorador é despertado pelo deleite de cantar louvores a Deus na casa de Deus. Olha o verso 4 comigo. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Irmãos amados, há momentos na vida que você geme em vez de cantar. Tiago chegou a dizer: está alguém triste, sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Porém, o texto está dizendo que bem-aventurados são aqueles que habitam em tua casa, porque louvam perpetuamente. E nenhum de nós perpetuamente tem a vida no pico dos montes. Às vezes estamos no vale. Tem hora que você está com saúde, mas tem hora que você está enfermo. Tem hora que está tudo bem na sua casa, tem hora que a crise bate a porta da sua casa. Tem hora que você celebra o nascimento de um filho, de um neto, tem hora que você chora a dor do luto por alguém da sua família que parte. Como louvar perpetuamente? É que o louvor, meus amados, ele não é apenas por causa das vitórias. Há momentos em que o louvor é a causa da vitória. Talvez nós pudéssemos relembrar de Josafá, que estava encurralado por um grupo de inimigos prontos a atacá-lo, não tinha tempo de reagir, não tinha forças para reagir ao ataque de uma confederação de inimigos, e aí recorre a Deus, e Deus disse que essa luta é minha, você não tem que lutar. Você prepara um coral para ir marchar à frente do exército. O exército nem precisou desembainhar a espada. Enquanto o coral cantava altamente, Deus pôs emboscada contra o inimigo, e eles foram desbaratados. O louvor nem sempre é consequência da vitória, às vezes o louvor também é a causa da vitória. Mas em terceiro lugar, o louvor é compatível com as horas mais amargas da vida. Não sei se vocês lembram de uma expressão do livro de Jó, que diz que Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. E eu fico imaginando a história do Jó, que perde seus bens, enterra seus 10 filhos no mesmo dia, é golpeado por uma doença gravíssima, e o seu corpo vira uma carcaça humana, uma chaga aberta, uma ferida viva.
Na hora que ele mais precisava de apoio da sua esposa, ela recomenda a ele amaldiçoar a Deus e morrer. Quando os amigos vieram para consolá-lo, atacaram-no com acusações levianas. E esse homem está como que no fundo do poço. Mas ele brada de toda a sua alma: uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E é nessa conjuntura que ele diz que Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Como ele pode dizer: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode adorar a Deus até mesmo nas horas mais dramáticas e difíceis da vida. Só aqueles que habitam na casa do Senhor são verdadeiramente felizes, porque esses louvam a Deus perpetuamente, nos dias de sol e nos dias de tempestade, nos dias de monte, nos dias de vale, nos dias de saúde, nos dias de doença, nos dias de celebrar a vida e nos dias de chorar a dor do luto. Mas o segundo ponto desta exposição, meus irmãos, é a felicidade do adorador, que se expressa na sua caminhada alegre rumo à casa de Deus, a despeito das adversidades. Então veja que esse salmo começa, o primeiro ponto, verso 1 a 4, de alguém que está distante da casa de Deus, com saudades da casa de Deus. A segunda parte desse salmo é a jornada desse peregrino rumo à casa de Deus. Como é que é essa jornada? Nem sempre essa jornada acontece de forma tranquila. Veja comigo o verso 5. Quando ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Versículo 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Vamos parar um pouquinho no vale árido. Esse vale árido é chamado em algumas versões de vale de Baca. E o vale de Baca era composto de uma planta chamada de álamo, ou alguns traduzem por balsameiras choronas. É uma planta que destila gotas, como gotas de orvalho, como se ela estivesse chorando, derramando suas lágrimas. Isso significa que muitas vezes nós atravessamos vales de lágrimas. E aqui eu destaco como nós vamos atravessar esse vale de lágrimas. Em primeiro lugar, nós atravessamos esse vale de lágrimas rumo ao santuário, quando a nossa força está em Deus e não em nossos próprios recursos. Olha o versículo 5, por gentileza, a parte A. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Nós temos fraquezas insuperáveis. Eu já disse para vocês, e quero repetir aqui, eu sempre gostei muito de ler, e eu passo praticamente todas as semanas nas livrarias de aeroportos. Eu sempre olho os lançamentos, e é muito curioso que a maioria das obras publicadas no Brasil, na América, no mundo afora, são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler direito esses livros, eu confesso. Mas esses livros sempre vão dizer para você que você tem a força. Você é forte. Você tem o poder. Há poder nas suas palavras. E quando eu me volto para a Bíblia, eu vejo exatamente o contrário. A Bíblia diz que eu sou fraco. Tenho fraquezas físicas, tenho fraquezas emocionais, tenho fraquezas morais, tenho fraquezas espirituais. A Bíblia chega a dizer que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso o texto vai dizer para nós que feliz é aquele cuja força está em Deus. Não em você, em Deus. Talvez nós pudéssemos relembrar o que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, versículo 13.
tudo posso naquele que me fortalece. Me permita alguns exemplos. Lembram quando Davi, ainda jovem, a pedido ou a mando de seu pai, vai levar provisões para os comandantes e para os seus irmãos que estão na guerra? E eles estão enfrentando uma guerra contra os filisteus, e do lado dos filisteus surge um homem duelista, com quase 3 metros de altura, afrontando o exército de Israel, 40 dias, 2 vezes por dia, e o exército foge com as pernas bambas de medo, e ninguém tem coragem. E Davi chega na hora da debandada geral, e quer saber o que está acontecendo, e eles responderam: olha, tem um duelista aí que desafia o nosso exército, ninguém tem coragem de enfrentá-lo, ele é imbatível, ele é invencível, enfrentá-lo é uma loucura, é um projeto suicida. E Davi perguntou assim: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi vai enfrentá-lo. E quando Davi está vindo, Davi é um garoto, ele é um gigante, ele é um guerreiro experimentado. O gigante o afronta. E Davi diz: você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, Davi vence não porque é forte, não porque tem estratégias, ele vence porque ele sabe que a vitória vem de Deus, a força vem de Deus. Você não tem condições de enfrentar a luta espiritual fiado na sua própria força, você depende da força de Deus. É a história de Daniel que enfrenta leões, e a pergunta de Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Segundo lugar, quando nós vamos fazer uma caminhada vitoriosa, quando reagimos diante dos problemas de forma ultra circunstancial. Preste atenção nisso. Quando reagimos diante dos problemas de forma ultra circunstancial. Confira comigo o verso 5b e o versículo 6. Bem-aventurado o homem cuja força tem em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobra a primeira chuva. Chama a sua atenção para essa mudança de topografia. O coração está no plano, mas o pé está no vale. O que significa isso? É uma reação transcendental. Porque normalmente quando os seus pés estão no vale, o seu coração também desce para o vale. Isso é o natural, humano. Agora, você só consegue ter uma reação transcendental. Você está passando por um baita de um problema. Você está passando uma crise medonha. Você está enfrentando uma situação difícil na sua casa. Está passando por um problema de saúde. Está enfrentando uma perseguição, está sofrendo uma injustiça, as circunstâncias da vida estão moendo você, e lá no seu coração está tudo sereno, pacificado, o coração está no plano, embora os pés estejam no vale. Meus amados irmãos, isso é glorioso, e me permita ilustrar isso para vocês. Um dos meus prediletos hinos foi um hino escrito pelo Dr. Spafford, um advogado de Chicago. Ele foi levado a Cristo por Dwight Lyman Moody, e esse homem enfrentou grandes lutas na vida. Ele era um homem muito rico, e vocês bem sabem o incêndio que houve em Chicago no século XIX, e esse homem perdeu boa parte da sua riqueza. Ele tinha um filho e 4 filhas, seu filho morreu, e ele ficou muito triste. Para buscar um tempo de refrigério e de consolo para a família, ele resolve viajar com a sua família, e na véspera da viagem de navio, ele não pôde embarcar com a sua esposa e com as suas 4 filhas, então ele embarcou-as com a promessa de que embarcaria na próxima semana para encontrar-se com elas, e naquela viagem houve um naufrágio.
E a sua esposa manda-lhe um telegrama: salva, porém só. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. Ele então pega um navio, vai ao encontro da sua esposa, pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local onde suas filhas naufragaram. E ali, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras, colocou no coração dele esta música: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na língua inglesa, o refrão é: It's well with my soul, it's well with my soul. Os pés estão no vale, mas o coração está no plano. Poderíamos lembrar de Paulo e Silas, presos, açoitados, sangrando, com os pés trancados, fechados no tronco. À meia-noite eles não murmuram, eles não se rebelam, eles cantam e eles oram ao Senhor. Poderíamos pensar em Paulo, que no corredor da morte, aguardando a sua execução, pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido, eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Transforma vales em verdadeiros mananciais. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, quando transformamos esses vales de lágrimas em mananciais de alegria, é assim que nós caminhamos. Olhem comigo, por gentileza, o verso 6b. Faz dele um manancial, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Notem vocês que no primeiro ponto ali do versículo 5, o problema está apenas no campo do sentimento. O pé está no vale, o coração está no plano, mas tem vale. Esse Deus é poderoso para transformar não apenas os seus sentimentos, Ele é poderoso para transformar as suas circunstâncias. Isso é maravilhoso. Aquilo que era uma tragédia passa a ser uma bênção. Ou a experiência dolorosa pela qual você passou, Deus vai fazer dessa experiência um instrumento de bênção na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. É isso que Paulo vai escrever na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, quando ele diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Em outras palavras, quando Deus permite você passar por um vale, Deus vai transformar esse vale no manancial. E a sua dor, que Deus tratou, curou, terapeutizou, consolou, vai ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar muitas outras pessoas ao seu redor, com a mesma consolação com que Deus consolou a sua vida. Vejam vocês, duas experiências aqui dois exemplos que eu quero dar. Primeiramente, o próprio exemplo do Jó. Eu, quando leio o Jó 42, eu me encanto. Sabe por quê? Eu fiquei sabendo como é que o livro terminou. E eu fiquei sabendo por que as coisas aconteceram. Jó não ficou sabendo. Jó não ficou sabendo. Mas Deus restaurou suas finanças. Deus restaurou sua saúde. Deus restaurou seus amigos. Deus restaurou seu casamento. Deus lhe deu mais 10 filhos. O nosso Deus é o Deus da restituição e o Deus da restauração. Ele pode fazer isso. Transformar seus vales em mananciais. Você já parou para perguntar quantos milhões de pessoas já foram consolados ao longo da história pela experiência de Jó? Quantas vezes Deus trouxe bálsamo para minha alma ao ler Jó?
Eu me lembro que quando eu tive um acidente doméstico, quebrei o fêmur e precisei ficar parado uns dias, e eu li Jó várias vezes de uma sentada só, começava e terminava, começava e terminava, começava e terminava. Eu nunca fui tão confortado e consolado como naquela leitura. Aliás, notinha de rodapé: pare de ler a Bíblia apenas em pílulas. Pare de ler caixinha de promessa. Comece a ler a Bíblia de verdade. Pega um livro, leia-o todo, se possível de uma sentada só. Conheça e entenda o contexto. Mergulhe no livro, more no livro. Passe tempo com o livro. Faça desse livro um texto particular e familiar a você. Porque às vezes nós fazemos leituras segmentadas, e nunca entendemos o contexto, e nunca entendemos o propósito da história, e nos privamos de bênçãos tão especiais. Deus pode transformar a coisa mais amarga da sua vida numa fonte de bênção para a sua vida e para muitos outros. Para mim, uma das histórias mais fantásticas para retratar isso é a história da compositora cristã Fanny Crosby. Nenhuma pessoa superou Fanny Crosby em termos de produção da himnologia cristã. Ela compôs mais de 4.000 hinos. Essa mulher cantava de cor os seus hinos. Sabia de cor praticamente todo o Novo Testamento. Essa mulher viveu 92 anos. Ficou cega na 6ª semana de vida. Mas ela transforma o vale escuro da cegueira num campo iluminado de consolo para tantas pessoas. Cantamos os seus hinos. Somos consolados pelos seus hinos. É isso que esse salmo promete. 4º lugar. Como é que nós podemos caminhar vitoriosamente? Quando nós somos reabastecidos diariamente pelo Senhor. Olha o verso 7 comigo. Vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Há duas coisas que eu destaco aqui. Primeiro é progresso. Meus irmãos, Deus não nos chamou para ficar parados. Vão indo. É caminhando para frente, não é dando marcha-ré, não é estacionando não, é caminhando. Às vezes com a velocidade da luz, às vezes com a velocidade de um avião supersônico, às vezes de um Fórmula 1, às vezes de bicicleta, às vezes correndo, às vezes caminhando devagar, às vezes se arrastando, mas você está caminhando. Para não. No mundo cinético, quem para cai. Mas não é só progresso não, é vigor. Vão indo de força em força. Sabe o que significa isso? Deus nunca faz um depósito de força na sua conta, diz: meu filho, eu vou depositar na sua conta toda a força que você precisa para toda a sua vida. Fique tranquilo. Não é assim não. Tem hora que você está com o tanque vazio. Tem hora que você está andando na reserva. Tem hora que você diz: meu Deus, eu não aguento mais. E Deus vem e enche você, e capacita você, e fortalece você, todo dia, de força em força, Para você entender uma coisa, não vem de você essa força, não é sua essa força, é dada a você. Agora vejam, por gentileza, notem vocês, que o texto vai nos informar que nós podemos vencer e caminhar vitoriosamente por este vale, rumo à casa de Deus, quando caminhamos na certeza da gloriosa chegada. Eu acho isso aqui fenomenal. Olha aí, versículo 7, parte B. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ninguém ficou para trás, ninguém foi largado no meio do caminho. Cada um comparece diante de Deus em Sião.
E significa lá Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ninguém vai ficar para trás. Perseverança dos santos. Louvado seja Deus, nem uma pequenina ovelha, nem um cordeirinho mais tenro e frágil vai ficar para trás. A Bíblia diz que, lá em Apocalipse 13, que todos os povos e todas as nações vão adorar o anticristo, todos, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Sabe o que significa isso? O Senhor Jesus não vai perder nenhuma ovelha. Todos aqueles que estão debaixo do sangue do Cordeiro vão comparecer diante de Deus em Sião. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai perecer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, eu dou a elas a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Essa é uma verdade extremamente consoladora. Todos nós vamos comparecer perante Deus em Sião. Mas agora, meus amados, vamos para o último ponto desta meditação. Porque primeiro, de 1 a 4, é aquele que está distante da casa de Deus, com saudades da casa de Deus, ansiando pela casa de Deus, com a sua alma suspirando pelo Deus vivo. Segunda parte, que é dos versos 5 a 7, é aquele que está caminhando para a casa de Deus, passando pelas lutas, pelos vales, mas sendo fortalecido por Deus. E agora, dos versos 8 a 12, notem comigo, é a felicidade do adorador, compreendendo claramente quem é esse Deus que ele vai encontrar. Então vamos destacar aqui algumas coisas muito importantes a partir do verso 8. E ele começa assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele vai encontrar com Deus dos exércitos. Ele vai contemplar a grandeza desse Deus. E ele vai entender o que é que Deus, quem Deus é e o que Deus faz por ele. Primeiramente, em primeiro lugar, este é o Deus que responde às nossas orações. Você pode ler comigo os versos 8 e 9, todos juntos, vamos juntos? Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Note como é que ele chama Deus. Primeiro, ele é o Senhor dos exércitos. Sabe o que significa isso? Ele tem um controle do universo, das hostes celestiais. As rédeas estão nas mãos dele. Segundo, ele é o Deus da aliança. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. O Deus de Jacó, meus irmãos, é o Deus da aliança. É o Deus que cuida da gente apesar da gente. O Jacó foi um camarada complicadíssimo. O Jacó nasceu num lar piedoso. O Jacó saiu de casa, vivendo na barra da saia da mãe, controlado pela mãe, solteirão. Saiu de casa com 77 anos. 77. Tem esperança para os solteiros, viu? Fica tranquilo. O Jacó só vai ser convertido no Val de Jaboque aos 97 anos. Para quem viveu 147 anos, passou a maior parte da vida dele conhecendo Deus apenas como o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Até Jaboque, nunca Jacó disse: Deus de Abraão, Deus de Isaque e o meu Deus.
Mas apesar de Jacó, Deus o protegeu, Deus o abençoou, Deus lhe deu riquezas, Deus lhe deu família. E o nome de Jacó é o nome mais repetido em toda a Bíblia. Não há nenhum personagem bíblico mais repetido na Bíblia do que Jacó, 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 Jacó. Apesar de Jacó, ele foi o progenitor das 12 tribos que formaram a nação de Israel. E de um de seus filhos, Judá, vem o Messias. Quando o salmista diz Deus de Jacó, esse Deus misericordioso, paciente, o Deus da aliança, o Deus que prometeu nunca desamparar você, apesar de você, apesar de mim. Então, ao orar ao Senhor, lembre-se disso, Ele é o Deus de Jacó. Mas notem mais, que o texto vai nos informar, versículo 9: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Diante de uma caminhada perigosa, ele precisa saber que esse Deus que ele vai encontrar e vai adorar é o Deus protetor. Eu gosto disso, sabe por quê, irmãos? Deus nos protege todo dia, às vezes nós não temos consciência disso. Ontem, Jaider, vindo de Campinas, debaixo de muita chuva, eu falando com a Tinha, falei, meu Deus, eu faço esse trajeto aqui há 12 anos, 13 anos, estrada muito cheia, e pela bondade de Deus, nunca passei por um acidente, nunca um pneu furou na estrada, passei lutas, 2 vezes dormi no volante, acordei em tempo, saí e tal, e Deus me livrou. Mas você já parou para pensar, rodando em São Paulo, nesse trânsito maluco de São Paulo, quantos livramentos? Quantos marginais que talvez intentavam fazer o mal, não porque conhecem você, mas porque você estava passando por ali e Deus livrou você. Deus é escudo. Esse Deus que escuta a nossa oração, esse Deus que ouve o nosso clamor, esse Deus a quem você dirige as suas súplicas, Ele se importa com você. Segundo lugar, Ele é o Deus mais desejado que os maiores prazeres deste mundo. Leia o 10 comigo, todos nós, por favor, em voz alta. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Onde está o prazer? As tendas da perversidade oferecem banquetes de muitos prazeres, de muitas aventuras. As pessoas pagam por isso. Elas viajam para encontrar essas tendas. E aqui está um homem que é rico, riquíssimo. Davi é um homem, os filhos de Coré eram pessoas que tinham experiências com Deus, com muitas coisas. E eles estão dizendo o seguinte: olha, um dia na casa de Deus é muito melhor do que 1000 dias lá na tenda da perversidade. E ele compara aqui 2 lugares diferentes: a casa de Deus e a tenda da perversidade. Quantas pessoas que acham que ser crente é um negócio chato, boring, enjoado? Ei, ser crente é muito chato. Ir para a igreja, não tem programa melhor não? Mas ir para a igreja todo domingo? É demais. Não voltar na segunda-feira no Conexão, então já é. Eu quando venho para reunião de oração, ou às vezes indo para Campinas, eu passava, e ainda passo, perto de uma boate,
na segunda-feira, ou no dia de semana, e às vezes passo de madrugada e vejo muitos jovens do lado de fora vomitando, cara amarrotada, completamente amassado por uma tristeza profunda, que não puderam resolver, passando a noite toda ali, bebendo, dançando, fazendo o que mais lá, eu não sei. Mas você vê uma pessoa saindo da casa de Deus, com um sorriso no rosto, com um semblante leve, com alegria indizível e cheia de glória. Você compara lá nas tendas da perversidade, os baldes de prazer são jogados para dentro do coração, mas não satisfazem. Eu gosto de olhar o Eclesiastes 2, quando Salomão quer buscar essa felicidade, ele corre atrás dela. E não é pecado você buscar a felicidade. Deus criou o homem para ser feliz. O projeto de Deus é que você seja santo, e toda pessoa que é santa é feliz, porque mora na santidade a felicidade. E ele busca onde a felicidade? Nas festas, na bebida, nas realizações, na riqueza, no sexo, na fama. E depois de não negar nada aos seus olhos, de não negar nada ao seu coração, ele diz: tudo isso que eu experimentei não passa de bolha de sabão, de vapor, de vaidade. Quando você compara as tendas da perversidade com a casa de Deus, o salmista está dizendo: a casa de Deus é melhor, é 1000 vezes melhor. As nossas crianças precisam saber isso, os nossos adolescentes precisam saber isso, os nossos jovens precisam saber isso, os nossos anciãos e anciãs precisam saber isso. A casa de Deus é o lugar que você tem abrigo para você e para a sua família. Mas ele faz aqui também uma comparação não só de lugares, mas uma comparação de pessoas, no verso 10. Quando ele diz o seguinte: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Quando ele diz prefiro estar na porta da casa do meu Deus, ele está falando: eu queria ser o porteiro da igreja. É 1000 vezes melhor você ser o porteiro da igreja, que abre a porta, que fecha a porta, do que aqueles que permanecem lá. Ou seja, é melhor ser o menor na igreja do que o maior no mundo. Finalmente, último lugar, terceiro lugar, esse Deus, ele é digno de ser adorado por quem ele é, e exaltado por aquilo que ele faz. Por favor, vamos ler juntos o verso 11, leia comigo. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ele usa aqui duas metáforas, duas figuras: Deus é sol e Deus é escudo. Quando diz que Deus é sol, o sol é a fonte de luz, de energia. Se você vai para o campo da botânica, tem o processo da fotossíntese, não haveria vida sem esta luz. Você não teria condições de ter produção agrícola sem o sol. Se só chovesse, tivesse sol, as plantas morreriam, a semente apodreceria no ventre da terra. O sol traz calor, o sol traz vida, o sol traz direção, e tudo isso é Deus para nós. Ele é a fonte da vida, Ele é a fonte da energia, Ele é a fonte da saúde, Ele é a fonte da prosperidade, Ele é a fonte da bênção para nós. Mas esse Deus é também escudo protetor. Agora preste atenção nisso. Pelo fato de Deus ser sol, ninguém pode esconder-se dele. Pelo fato de Deus ser escudo, você e eu podemos esconder-nos nele.
Como o sol, ele mostra o nosso pecado, mas como escudo, ele esconde os nossos pecados. Ou seja, você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. E o que é que ele faz? Vamos ver? Ele faz o quê? Dá graça e glória. A graça é a glória antecipada, e a glória é a graça consumada. Hoje vivemos no reino da graça, amanhã habitaremos no reino da glória. Hoje Deus está conosco, graciosamente, amanhã estaremos com Ele em glória para sempre e sempre e sempre. Ele é o Deus que nos guia agora com o seu conselho, e então nos recebe na glória, no fim da jornada. Então, não poderia ter outra conclusão do Salmo, a não ser o versículo 12, que é uma espécie de doxologia, de exultação. Você pode ler com voz bem clara comigo, verso 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Louvado seja o Senhor. Não é feliz o homem que é rico, não é feliz o homem que é famoso, não é feliz o homem que bebe todas as taças dos prazeres. Feliz é o homem que em ti confia. Em ti confia. Quando eu estava ontem debruçado sobre esse salmo, preparando esse estudo, a minha oração foi essa: meu Deus, reavive no nosso coração o amor pela tua casa. Você conhece gente que é assim, meio apático para vir à igreja? Conhece? Você conhece gente que arranja desculpa para não vir? Você conhece gente que dá prioridade a qualquer outra agenda para ser dispensado de vir? Você conhece gente que acha que o vírus ainda está na igreja? Vou lá não que vou pegar Covid. Reaviva, Senhor, no nosso coração amor à tua casa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira pelos átrios do Senhor. Mas eu fiz ontem uma segunda oração ao preparar esse estudo. Oh Deus, reaviva no nosso coração o nosso amor pela tua pessoa, pelo teu filho Jesus. Porque quando você vem para esta casa, você vem com um propósito muito específico. Meu Deus, eu quero te encontrar. Meus irmãos, como é triste quando uma pessoa bota a vida espiritual no piloto automático, e ele vem, ele volta, ele vem, ele volta, semana após semana, mês após mês, ano após ano, e não encontra Deus, volta vazio, do mesmo jeito. Ele foi sem nenhuma expectativa. Que o nosso coração anseie por Deus, que você se prepare para vir à casa de Deus, que você anseie ardentemente ver a glória de Deus, que ao adentrar por estas portas você diga: Senhor, eu quero te contemplar, eu quero te ver pelos olhos da fé, eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero ser revitalizado, eu quero ser reavivado pelo teu poder, eu quero encontrar-te, Senhor. Ó Deus, aqui estamos, com tanta alegria, que privilégio nós temos. Não for a tua graça que nos alcançou, e nós estaríamos lá nas tendas da perversidade. Não for o poder do Evangelho que tirou o tampão dos nossos ouvidos, a venda dos nossos olhos, e nós estaremos lá nos refestelando no pecado. Bendito é o teu nome.
Porque um dia o Espírito Santo mudou a nossa vida e nos deu um novo nascimento. Quando ouvimos a voz do Divino Pastor, a voz do Evangelho. Hoje, Senhor, o nosso coração almeja a Tua presença. A nossa alma suspira por Ti. Estar na Tua casa não é um peso, é um privilégio, é um deleite. E nós te pedimos, meu Deus, que aqueles que estão agora nos assistindo, que eles sejam alcançados pela voz do Teu Espírito, porque temos a consciência que só podemos falar aos ouvidos, mas só o Espírito Santo pode falar ao coração. Fala, Senhor, atrai-nos para Ti mesmo, derrama a luz do Teu rosto sobre nós, que nos encantemos de tal modo contigo, que os deleites deste mundo sejam, como disse o apóstolo Paulo, esterco por causa da sublimidade do conhecimento que temos de Cristo Jesus nosso Senhor. Reaviva-nos nesta manhã, é a nossa súplica em nome de Jesus, amém.